Olá, saudações a todas e a todos. Bem-vindos mais uma vez ao programa Grandes Pensadores do Direito. Hoje nós teremos a imensa alegria, né, e a grande satisfação de receber aqui a professora Nina Beatriz Stocco Ranieri, né, conhecida de todos, professora da Universidade de São Paulo, aliás, uma grande estudiosa do direito à educação, que disponibilizou um pouco do seu tempo para voltar aqui à ESA, ela que já teve passagens marcantes no passado, para conversar conosco sobre esse tema tão relevante, eu diria cada vez mais relevante no nosso cenário sociopolítico. Professora, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua disponibilidade e cordialidade. Eu queria já começar esse nosso bate-papo te convidando a fazer um panorama sobre o direito à educação nesse momento tão conturbado, né, da política brasileira, em particular do Ministério da Educação, que passou por tantas mudanças em alguns meses e algumas absolutamente efêmeras, por assim dizer. Então, professora, sinta-se absolutamente à vontade, nessa que é a sua casa, e vamos começar o nosso bate-papo com esse panorama geral. Em primeiro lugar, eu queria agradecer muito o convite que me foi feito pela ESA. É realmente uma satisfação estar aqui com vocês, com todos que estão nos assistindo, a quem eu já dirijo também um boa tarde muito cordial, e a oportunidade de falar desse tema educacional, que é um tema apaixonante, um tema que nos preocupa como cidadãos, como brasileiros, como indivíduos, e a minha preocupação sempre foi como o direito pode ajudar a educação de qualidade, como o direito pode garantir equidade educacional, como o direito pode garantir, enfim, educação de qualidade para todos. Então, essa sempre foi o meu objetivo, a minha linha de pesquisa, que se encontra com a minha outra atividade acadêmica de ensino e pesquisa, que é a teoria do Estado. Ou seja, eu penso a educação a partir da visão da teoria do Estado. Então, questões relativas a federalismo educacional, a direito educacional comparado em países que adotam um modelo unitário, em comparação com modelos federais, o que funciona mais, considerando sempre as diferenças entre esses estados. Então, são dois setores complementares que voltados a essa análise de promoção e garantia do direito à educação, a estrutura estatal e a legislação educacional. E como disse o doutor Jorge, nós estamos vivendo aí tantos assuntos, e eles se sucedem com tanta frequência, que quando você começa a refletir sobre um, ele já deixou de ser urgente, porque já tem algo acontecendo na paralela, mais rapidamente, e isso, de uma certa maneira, não é bom, não só pela sucessão dos eventos, mas porque a gente não tem tempo de refletir sobre o que levou àquela determinada situação, já temos que dar uma resposta rápida, e parece que o mundo contemporâneo nos apresenta esse desafio o tempo todo, né? Eu diria, em primeiro lugar, algo óbvio, que a pandemia do Covid-19, ele trouxe inúmeros desafios para o setor educacional no Brasil e no mundo. No mundo, mais de 90% dos alunos foram impactados por essa medida de isolamento e de escolas fechadas temporariamente, escolas públicas, escolas particulares, pelo planeta todo. E isso no Brasil desde março e em alguns países mesmo antes, né? Esse é um fato que está aí apresentado para nós, e nós temos que lidar com isso. E eu diria, especialmente em relação ao Brasil, que as ações emergenciais, como a transferência de aulas e outras atividades pedagógicas para o formato à distância, e eu não estou falando de educação à distância, eu estou falando do formato à distância, o que são coisas bem diferentes. Nós estamos falando de uma educação online que foi transplantada da noite para o dia, literalmente, do presencial para o online, para mitigar
os efeitos do distanciamento social no aprendizado dos alunos, né? E aqui no Brasil, como em outros lugares, vários recursos foram empregados, não foram só as mídias digitais, mas foram aulas pela TV, aulas pelo rádio, material impresso, e assim por diante. E dentro de tudo, dentro dessas ações emergenciais e da rapidez com que elas foram exigidas, os resultados foram melhores do que o que se poderia imaginar. É óbvio que não é o ideal, é evidente que ninguém teve treinamento, é sabido que nenhum sistema de ensino tinha capacidade instalada para dar uma resposta eficiente a todos os seus alunos, mas o fato é que há exemplos e ações realmente meritórias. Eu vou dar um exemplo. No Rio Grande do Norte, o rádio foi um grande instrumento. Em outros lugares, foi a televisão. Em outros lugares, o material impresso. Mas, seja como for, a despeito dos sistemas de ensino não serem pensados para ficar fechados por grande tempo, são sistemas que fecham temporariamente, mas para período de férias, e nesses intervalos estão se preparando para o novo período, a situação que a gente enfrentou foi inteiramente inédita, né? E diante disso, as respostas e o esforço de todos aqueles envolvidos, professores, os alunos, os pais, é digno de nota, né? Um outro ponto de relevância aqui no Brasil é o fato de que a escola, muitas vezes, oferece a única refeição adequada para uma grande maioria de crianças, e esse foi também um grande problema no início da pandemia, que ao longo do tempo passou a ser equacionado, né? Porque esse contingente de crianças e jovens que poderiam ficar desprovidos de uma nutrição adequada por não frequentar a escola era um outro ponto que preocupava muito, né? Não só no Brasil, mas como em outros países que oferecem a merenda e que ela se torna um componente essencial na vida dessas crianças, né? Então, foram muitos os desafios que foram enfrentados, equacionados ao longo desses 3 meses, e agora a volta às aulas já debatida com secretarias de educação, ela vem sendo pensada para o segundo semestre desse ano, procurando atender às exigências sanitárias, aí, cálculos sobre custos, porque isso, as escolas não estavam preparadas para fechar, não estavam preparadas para ficar fechadas tanto tempo, e a volta vai exigir também gastos, porque é um número menor de crianças, haverá mais de um turno, é preciso garantir atividade para aqueles que ficam em casa e assim por diante. Haverá um misto de atividades à distância e presencial, com uso de tecnologia, mas tudo isso também demanda muito planejamento e, novamente, muita dedicação de alunos e professores, né? O que a legislação fez em relação a tudo isso? O que foi possível fazer? Em primeiro lugar, o Ministério da Educação rapidamente editou aquela medida provisória, enviou para o Congresso, flexibilizando o atendimento dos 200 dias, mas conservando as 800 horas obrigatórias. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o primeiro semestre de 2020, eventualmente o segundo semestre de 2020, poderão ser compensados ao longo do tempo. Entrando em 2021, 2022, não existe um limite de tempo fixado para a recuperação dessas atividades. Com relação à alimentação escolar, também houve uma adequação legislativa por meio do Programa Nacional de Alimentação Escolar, uma possibilidade de uma flexibilização das normas, de forma que as prefeituras
e os estados dessem conta de continuar oferecendo essa alimentação escolar com observância de normas de direito administrativo feitas especialmente para essa situação de crise, né? Agora, de resto, o Ministério da Educação permitiu para o ensino superior aulas online. Como eu disse, não se trata de educação à distância tem uma regulamentação toda específica, que depende de autorização, de planejamento prévio, habilitação pelo MEC, uma série de coisas que foram, diante da crise, também modificadas, não para a educação à distância, mas para essa possibilidade de aulas online. Essas aulas online não são aulas presenciais online, porque elas podem ser dadas nos mais diferentes formatos. Nós estamos falando de um terceiro gênero, que não é nem presencial, nem à distância, é uma modalidade emergencial, específica até o momento dessas circunstâncias que nós estamos vivendo. E, de resto, o MEC pouco fez. Quando a epidemia começou, era o ministro Weintraub o que estava à frente do ministério, ele pouco se manifestou, pouco fez, muito seguindo a linha do presidente da República, com relação ao fato de que pandemia é um problema de prefeitos e governadores, parece que não é um problema brasileiro, né? É um problema municipal, é um problema estadual, e que o governo federal não tem nada a ver com isso, o que não é absolutamente verdade. A nossa legislação educacional segue o modelo federativo brasileiro no que diz respeito à organização dos sistemas de ensino. O que isso quer dizer? Estados e municípios têm competências próprias e específicas em relação à educação, os municípios com educação infantil e a educação fundamental, que são os primeiros anos da educação básica, e os estados também com os primeiros anos da educação básica e o ensino médio, compondo, o estado tem a obrigação com relação a todo o ciclo da educação básica, salvo a educação infantil. Mas o governo federal, ele não está liberado de atuar nessas áreas, porque estados e municípios o fazem, como determina a Constituição. O governo federal tem um papel supletivo em relação aos níveis de ensino. Isso não quer dizer que ele apenas deva mandar recursos financeiros para quem precisa, mas, quando necessário, como se trata de competência comum, a educação é competência comum dos entes federativos, a União também tem um papel importante, e aí um papel de liderança, diante de tantas incertezas, de tantos municípios pequenos que nós temos, uma imensa maioria com menos de 5 mil habitantes, e com dificuldades para prosseguir nas atividades, seja por questões tecnológicas, seja por falta de treinamento, mas existe aí um amplo espaço para a atuação do governo federal de apoio para os governos locais e regionais no enfrentamento da questão educacional. Mas, como nós todos sabemos, isso não ocorreu. O ministro Weintraub permaneceu silente, além dessas medidas que eu mencionei, que foram boas no que se propuseram a fazer, mas foram muito pouco diante dessa crise que a gente enfrenta. E quem ocupou esse espaço do governo federal foi o Conselho Nacional de Educação. Logo em final de abril, início de maio, o Conselho Nacional de Educação editou um parecer que foi homologado pelo Weintraub, o parecer número 5 de 2020, onde o Conselho especifica uma série de providências que podem ser tomadas pelos sistemas de ensino estaduais e municipais no enfrentamento da pandemia e em relação à educação, e resolvendo questões do dia a dia importantes para essas escolas, ou seja, a aula que vai ser dada na TV vai contar para as 800 horas,
os sistemas de ensino é que vão decidir. No caso de São Paulo, por exemplo, não serão contadas, mas elas servem como apoio. E assim por diante, o Conselho Nacional de Educação acabou ocupando um espaço de liderança que o MEC não tomou. Agora, vejamos, né, hoje foi anunciado um novo ministro, que estava como secretário de Educação no estado do Paraná, e que deve ter enfrentado essa problemática ali no seu estado, e esperemos que tenha mais sensibilidade, não só para essa questão, mas para tantas outras que estão emergenciais em relação à educação, a começar pela aprovação do Fundeb no Congresso, ainda este ano. Professora, eu vou pedir a sua manifestação também sobre um tema muito polêmico, né, que gerou muita controvérsia, mas acho que poucas análises sobre a perspectiva mesmo do direito à educação, que foi, bom, enfim, o projeto, né, o programa do Escola Sem Partido. Eu gostaria de analisar, mas dentro de uma perspectiva bem jurídica, né, até que ponto a mudança proposta ou as questões debatidas nessa iniciativa, por assim dizer, governamental, elas fazem parte de uma discricionariedade administrativa e até que ponto existe alguma forma de desorganização e desmantelamento de um sistema educacional dentro de uma perspectiva do direito à educação, né, poderia ser, inclusive, discutida e debatida juridicamente. Olha, Jorge, felizmente, o Supremo Tribunal Federal já tem se manifestado sobre o assunto e tem declarado a inconstitucionalidade das leis que têm imposto qualquer tipo de censura, como pretende o programa Escola Sem Partido, com fundamento em argumentos jurídicos e em normas constitucionais, né? O direito à educação, ele comporta várias vertentes, né? Uma das vertentes do direito à educação são os chamados direitos na educação. Quando uma coisa é o direito de acesso à educação, outra coisa é a equidade, a garantia de que se terá uma educação de qualidade, mas há uma série de outros direitos na educação que estão previstos, em parte, no artigo 206 da Constituição Federal. Então, é a garantia de gestão democrática do ensino, a própria qualidade da educação está lá inserido, e, para o que interessa ao nosso tema especificamente, a garantia, a liberdade de ensinar e aprender, a garantia de que no sistema educacional brasileiro vão conviver instituições de ensino públicas e privadas com as mais diversas orientações. Isso é um dos direitos educacionais, direitos na educação. A diversidade educacional está contemplada pela nossa Constituição. E esses direitos na educação, em particular a liberdade de ensinar e aprender e difundir o pensamento, a ciência e o saber, que é como diz a nossa Constituição, no artigo 206, ela se conecta com a liberdade acadêmica, inscrita lá no artigo 5º, que é uma das liberdades de comunicação, também prevista no ensino 5º, no artigo 5º da Constituição, que é a própria liberdade de expressão, a liberdade de comunicação jornalística, e assim por diante. Então, a nossa Constituição preza, acima de tudo, essa liberdade de expressão do pensamento, das várias correntes filosóficas e assim por diante. Nós sabemos que nenhum direito é absoluto, e o Supremo Tribunal Federal, em relação à liberdade de expressão, também tem se manifestado nos últimos tempos, né, em relação a uma série de questões. Então, propaganda do racismo, propaganda sobre o Holocausto, propaganda sobre terrorismo, isso não se enquadra sob a proteção da liberdade de expressão.
como também não se enquadra sobre a proteção da liberdade acadêmica. Nós não vamos tolerar uma escola que se proponha a formar, desculpe o exemplo, e tudo entre aspas e muitos parênteses, a formar terroristas. Nós sabemos que existem países no mundo onde o fundamentalismo islâmico, por exemplo, tem escolas próprias que formam meninos dedicados inteiramente à religião e que farão tudo e qualquer coisa em nome da religião. Nós não garantimos esse nível de proteção para essa liberdade acadêmica, porque ela se dá dentro dos parâmetros estabelecidos pela Constituição. Pois bem, apesar disso tudo, a escola sem partido, nós absolutamente não podemos admitir a sua existência sob a proteção das diversas correntes de ensino, dessa liberdade de ensinar e aprender o que se bem entende, o que se bem pretende na visão da escola sem partido. E isso porque, de acordo com o ideário que preside a concepção dessa escola, e esse ideário, ele se difundiu a ponto de todas as que instituíram o programa Escola Sem Partido em municípios, repetem a lei idêntica que é fornecida por um grupo, inclusive de advogados, até advogados públicos nesse grupo, que fizeram essa minuta de lei e ela é replicada. E o que pretende essa minuta, esse projeto de lei, esse projeto de escola sem partido? Evitar, proibir, eliminar do currículo escolar local temas que eles considerem não adequados para as crianças, desde educação sexual até educação política, e muitas vezes. Então, isso é complicado, primeiro, porque, do ponto de vista jurídico, é a União quem legisla sobre diretrizes e bases da educação, é competência federal, e a nossa atual lei de diretrizes e bases não exige mais currículo mínimo, como era exigido antigamente, mas exige as bases nacionais comum curriculares para a educação básica. E essas bases nacionais comuns curriculares são propostas pelo Conselho Nacional de Educação, homologadas pelo Ministro da Educação, e funcionam, sim, entre aspas, como uma espécie de currículo mínimo mitigado, porque dá uma série de parâmetros para que os sistemas de ensino no Brasil todo tenham algum tipo de padronização. Não é uma padronização excessiva, são bases comuns, nem diria o mínimo, mas é o que é necessário que as crianças em qualquer parte do Brasil aprendam. E olha que a nossa atual LDB, ela é muito flexível, ela é descentralizadora e deixa aos sistemas de ensino a possibilidade de fixar todo o resto. O que o projeto de escola sem partido faz, ao tentar eliminar dos currículos escolares determinadas matérias, como, por exemplo, educação sexual, que é uma exigência da Organização Mundial da Saúde, é uma exigência da Unesco, está em todas as normas internacionais de proteção ao jovem e à criança, ao adolescente, as normas educacionais, é a educação sexual como forma de proteção de crianças e jovens, né? Além disso, na Base Nacional Comum Curricular, há uma série de indicações a respeito do conteúdo que deve estar contido quando na área de ciências é dada a educação sexual como parte dos sistemas reprodutivos vegetal, animal, etc. e tal. Então, esse projeto de lei da escola sem partido interfere diretamente nessa competência do governo federal, e isso foi mais do que apontado em todos os julgados já
do Supremo Tribunal Federal e dos tribunais de justiça que vêm reiteradamente declarando a inconstitucionalidade desses projetos de lei. Mas esse é um problema, ou seja, a liberdade de ensinar no país, ela tem que estar adequada às normas constitucionais, e nesse caso, essa liberdade que a escola ser partido pretende de escolher o que deve ser ensinado para os seus filhos, ela não prevalece em face das normas constitucionais. E, paradoxalmente, esse mesmo projeto, se de um lado ele reclama validade em nome de uma concepção de ensino que estaria abrigada pela Constituição e não está, de outro, ela tolhe a possibilidade de manifestação dos professores, porque como se não bastasse determinar o que deve e o que não deve ser ensinado em algumas áreas, ela cria um sistema de denúncia de parte dos alunos em relação a seus professores e diretores e auxiliares, quando eles tocarem em temas que são considerados sensíveis por parte desse grupo. Então, também por esse lado, esse projeto de lei foi considerado inconstitucional por onde passou. Então, tem uma questão formal, em face das competências educacionais, tal como discriminadas na Constituição, e tem um problema também de conteúdo em relação a essa visão. A minha preocupação, viu, Jorge, é a junção dessa visão com o ensino domiciliar. Como você sabe, o ensino domiciliar foi analisado também pelo Supremo Tribunal Federal no ano passado. No ano passado houve a decisão em relação a um caso do município de Canela, que chegou até o Supremo, onde os pais não queriam que a criança frequentasse a escola, porque não concordavam, por exemplo, com a teoria darwiniana de evolução das espécies, eles eram criacionistas, não queriam que a filha tivesse educação sexual na escola e consideravam que a frequência das crianças que iam à escola não era tão boa quanto eles desejavam para a filha e que, portanto, iam educar a filha em casa e que tinham capacidade para tanto. Bom, o relator foi o ministro Alexandre de Moraes, que disse que a Constituição não proíbe o ensino domiciliar, mas que enquanto não houver lei votada no Congresso Nacional, não seria possível a oferta de ensino domiciliar no Brasil. Há uma série de projetos no Congresso em tramitação, e eu creio que isso vai prosperar, e a despeito da minha opinião pessoal, eu não concordo com a educação domiciliar num país como o Brasil. Eu entendo que nós temos muitas carências e uma necessidade de formação de cidadãos que convivam em espaços públicos e que compartilhem as suas necessidades e os seus anseios. Não vejo a educação domiciliar como algo saudável para uma criança, mas essa é a minha opinião particular. Mas o fato é que, longe, segregada, seja individualmente ou com outro grupo de crianças, fora do espaço público, onde a gente realmente aprende as noções fundamentais de cidadania, e em face desses projetos da escola sem partido, são inconstitucionais. Mas nada impede que naquele núcleo fechado ali não haja uma educação que não esteja. É muito possível que essa visão mais tacanha, mais fechada, mais restritiva acabe prosperando em núcleos de educação domiciliar. Então, mas essa também é uma preocupação, a ver se isso vai acontecer. Precisamos saber como o Estado vai fiscalizar essa educação domiciliar. Não se aboliu a exigência de matrícula na escola mais próxima, mas apenas a possibilidade de não frequentar
e apenas fazer os exames, né? Mas a ver como é que será essa legislação. Professora, eu sei que seu horário é bem apertado. Eu lhe pergunto, antes de mais nada, se nós teríamos ainda tempo para talvez 2 perguntas, não mais que isso, ou se você tem outros compromissos que Não, lhe... eu posso. Eu reservei 1 hora, a gente ainda tem ainda estamos com tempo. Então, que bom, que bom. Então, eu vou aproveitar. Eu acho que essa é uma questão também bastante espinhosa, mas sei que foi uma questão já muito estudada. Posso chamá-la de você? Claro, por favor, eu estou te chamando de você o tempo todo. Que você já estudou em várias ocasiões, que é dentro da perspectiva do direito à educação, daquele primeiro aspecto que você nos chamou a atenção, o direito à educação, o acesso à educação. Como posicionar as chamadas cotas raciais, né? Ou como alguns preferem, cotas sociais, dentro da ideia de direito à educação, ou dentro de uma ideia de acesso universal à educação. Olha, já vê a diferença entre igualdade e equidade, né? O acesso é para todos. Resta saber quem consegue acessar e permanecer e em que condições, né? Do ponto de vista da educação básica, e não é disso que nós estamos falando quando falamos em cotas, mas para te dar um exemplo, do ponto de vista da educação básica, nós temos quase que 100% das nossas crianças e jovens matriculados, mas com altíssimo número, um altíssimo percentual de evasão no ensino médio, por várias razões. Necessidade de trabalhar, impossibilidade de acompanhar, desinteresse em relação ao que é ensinado, há uma série de problemas. Isso vai produzir, embora você tenha acesso para todos, nós sabemos que o ensino não é igual para todos em termos de qualidade, e basta ver agora na pandemia, os alunos que têm internet e bons computadores em casa vão ter um rendimento muito melhor do que aqueles que apenas têm um celular por família e que tem que esperar vagar o celular à noite para fazer a sua lição na cama, e isso vai só aumentar essa desigualdade. O que acontece é que quando esses jovens chegam no momento de prosseguir o ensino superior, eles vão ter chances diferentes de ingressar no ensino superior. Todos tiveram igualmente o direito de acesso, mas isso não significa que eles estejam igualmente em condições educacionais. Eles têm níveis diferentes em função das suas circunstâncias, da sua história e assim por diante. O que a lei de cotas faz, e a nossa lei federal de cotas direcionadas às universidades federais, ela é editada após uma decisão do Supremo Tribunal Federal também, em relação à política de cotas de algumas universidades federais, que visava justamente, não é que modifica o sistema meritocrático que preside as atividades acadêmicas, mas ele dá uma ajuda a mais para aqueles que têm condições não tão favoráveis quanto outros, de maneira a continuar a permitir àqueles que têm capacidade que possam prosseguir. E os resultados são bons. Aqueles que realmente, eu pessoalmente conheço mais de um caso, não só dentro da faculdade de Direito, mas fora da faculdade de Direito também, e inclusive muito próxima a mim, uma moça que com a política de cotas se formou em medicina e está fazendo a carreira docente no campo da medicina e de forma brilhante. Se não fosse a política de cotas, não teria ingressado na universidade. De maneira que, para aqueles que realmente pretendem fazer um bom ensino superior e se dedicar, enfim, a
prosseguir nesse caminho, a política de cotas é, sim, uma política que vem para somar, ela dá oportunidade para muita gente boa, e que, de outra maneira, não chegaria lá. Professora, pensando um pouco num tema que é da minha área de concentração e que eu tenho refletido bastante sobre ele, que é sobre o futuro do trabalho, eu me recordo de ter visto num evento internacional, num congresso internacional, um painel que me chamou muito a atenção, em que se discutia o futuro do trabalho dentro, naturalmente, da perspectiva da tecnologia. E lá, alguns debatedores evidenciaram que em países mais desenvolvidos, eles têm feito alguns monitoramentos constantes das profissões que estão ameaçadas pela tecnologia e daquelas onde surgem mais oportunidades em razão da tecnologia, para, com isso, tentar equilibrar a oferta de vagas no ensino universitário. Então, assim, só para citar um exemplo, no direito, cada vez mais a tecnologia tem ocupado espaços destacados, né? Hoje, a gente não consegue conceber um escritório de advocacia de médio porte, médio grande porte, sem ter um profissional de tecnologia da informação, um ou mais, né? Dependendo do tamanho, mais de um. Né? E mesmo os de pequeno porte, alguém que os assessore naquelas emergências em tecnologia da informação. Então, diante de um cenário como esse, né, pegando esse exemplo, lá eles tentariam aumentar vagas nas áreas de programação, por exemplo, e reduzir, eventualmente, a oferta nos cursos de direito. E no Brasil a gente parece ter dificuldade de pensar numa estratégia aparentemente lógica como essa, porque nós passamos, nos anos 90, dentro de uma ideia realmente de expansão do ensino superior, aliás, parecida com o que aconteceu nos anos 60, né, em relação ao ensino médio e fundamental, que era aquela ideia de democratizar a educação, permitir que o maior número de pessoas tivesse acesso, nos anos 60, ao ensino médio e fundamental, e nos anos 90, ao ensino superior. Mas esse modelo, né, que nós adotamos de expansão, ele, em alguns aspectos, eu me lembro de críticas, quando eu entrei na faculdade, eu me lembro de ter lido críticas a esse respeito, de que esse nosso modelo de expansão, que era baseado numa ideia de autonomia universitária, então cada universidade definiria livremente quantas vagas oferta, assim, sem maiores fiscalizações ou controle governamental dentro de uma perspectiva de política de emprego, né, e de trabalho no futuro. Então, eu me lembro das críticas já nos anos 90 a esse modelo de expansão absolutamente desregulado, e diante dessa constatação do que fazem outros países, eu gostaria de lhe perguntar, né, eu sei que é uma pergunta muito complexa, talvez, e um pouco delicada, mas se esse nosso modelo de regulação da educação ele está preparado, né, para as transformações que advirão, e o que nós poderíamos eventualmente pensar ou cogitar para tentar, sem prejudicar a ideia de democracia no acesso à educação, mas ter uma educação que nos permita, que nos ajude a formar uma sociedade melhor, né, tanto do ponto de vista do desenvolvimento econômico, quanto, naturalmente, do desenvolvimento social. Você tem toda a razão. Achei muito interessante essa análise que você faz. Na Assembleia Constituinte, quando você vai lá para ver os debates relativos à educação superior, ninguém discutiu o que se queria para o ensino superior brasileiro, foi só autonomia. E olha que eu sou uma defensora ferrenha da autonomia universitária, mas é impressionante como passou, você não sabe qual era a visão que havia naquele momento no Congresso Nacional, com os especialistas todos que estavam lá, a respeito do que deveria ser o ensino superior brasileiro. É só autonomia. E no modelo de autonomia, que sintomaticamente aparece constitucionalizado após um período
de repressão, o período do governo militar, etc. e tal, permite não só que defina número de vagas e cursos e etc., mas também o que vai ser ensinado, e com pouca preocupação em relação ao meio em que se insere, né? E hoje nós sabemos que são poucos grupos que detêm aí as escolas de nível superior privadas, são grandes grupos hoje que detêm um grande número de instituições. As universidades federais são as que estão em maior número, mas não se compara, é muito maior o número de estudantes em instituições privadas do que em instituições públicas, e, de fato, não existe uma política nacional. Agora, eu não acredito, honestamente, em algo de cima para baixo, do tipo, o MEC vai fixar a direção. No ano 2000, eu visitei Cuba, justamente no Congresso de Ensino Superior. Naquela época, eu ainda trabalhava na reitoria da USP, e fui para esse Congresso de Ensino Superior, mas de universidades públicas da América Latina. Não vou falar do Congresso, não, vou contar para vocês da Universidade de Havana, que é muito bonita, mas que em frente à Faculdade de Direito tem um tanque parado, tem um tanque militar, na porta da universidade, ou seja, o recado está dado, deu para entender por que esse tanque está aqui. Não é para vocês terem muitas ideias, é uma faculdade de Direito, mas vocês vão aqui trabalhar conforme, dançar conforme a nossa música, como se diz, né? Por que eu estou dizendo isso? Eu não acredito que um tanque nos obrigaria a uma determinada política educacional superior nacional. O que eu penso que funcionaria seria não uma autorregulação do setor. Eu não acho também que o Estado deva se ausentar inteiramente. Eu acho que a validade nacional dos diplomas, essa ideia de uma unidade, é importante, não burocrático ou formalmente, mas de haver um ente regulador em algum nível. Mas o setor deveria pensar isso, o setor deveria se direcionar a outras áreas, e aí funciona, né? Ou incentivos estatais para a abertura de determinadas áreas, e assim por diante, né? Que também um sistema indutor, mas não propriamente um sistema que obrigasse. Mas eu concordo inteiramente com você, né? E falando nisso, Jorge, se você me permite, quando você começou a falar, eu me lembrei de um relatório da Unesco que se chama Nossa Responsabilidade Comum a respeito da educação. É um relatório que já tem uns 2, 3 anos e que pode ser encontrado no site da Unesco, e que fala das exigências aí da quarta e talvez até da quinta revolução industrial, que é inteiramente tecnológica, e de como isso também impacta as diferenças entre os nossos alunos brasileiros, né? Os que têm acesso, os que não têm acesso, os que vão estar capacitados para as profissões do futuro, que nós nem sabemos qual é, mas que passarão pela tecnologia. E os dados do Brasil, como você sabe, são muito ruins. No exame do PISA, da OCDE, que vai aferir conhecimentos de ciência e matemática, os nossos são comparáveis ao da África subsaariana. E a capacidade de compreensão de operações aritméticas simples é muito baixa, e você sabe muito bem que isso tem um impacto enorme em matéria tecnológica. A compreensão e o bom uso da tecnologia é muito afetado por essa incapacidade do raciocínio matemático, do raciocínio científico, né? Então, são vários os aspectos aí, né, no ensino superior, na educação básica, na garantia de uma melhoria, né, da qualidade da educação dos nossos alunos, né?
e vão chegar lá no ensino superior eu espero que a gente supere logo essa pandemia, mas ela vai deixar cicatrizes por muito tempo, e essa geração está impactada, porque haverá aí um gap grande, né? Nós já tínhamos uma diferença grande, e isso vai se ampliar em termos educacionais, internamente e do Brasil em relação ao mundo. Professora, muitíssimo obrigado aqui pelo seu tempo, pela sua atenção, pela sua cordialidade. Eu queria aqui registrar mais uma vez a nossa imensa alegria, né, de tê-la conosco durante essa tarde, né, nesse bate-papo tão descontraído, e também registrar aqui que a Escola Superior de Advocacia de São Paulo estará sempre aberta para... Muito prazer. Não só as portas, as janelas, né, para você, para os seus orientandos, para os seus alunos, para os seus amigos. É uma satisfação imensa tê-la conosco. Eu queria agradecer também a todos os espectadores que nos ouviram, que nos acompanharam, e passar-lhe a palavra para suas manifestações finais. Bom, eu agradeço mais uma vez essa oportunidade, e você já viu que quando eu começo a falar de educação e direito educacional, eu falo muito, mas realmente é algo que tem movido os meus últimos anos acadêmicos, tanto do ponto de vista da pesquisa. Eu tenho estudado muito, como eu disse, federalismo educacional e como melhorar a legislação relativa a esses encargos educacionais dos entes federados, mas uma preocupação muito grande com a melhoria dos níveis educacionais no nosso país, e o direito tem muito a fazer nesse sentido. O direito pode fazer muito, quer seja pela exigência do cumprimento das leis, como faz o Ministério Público, quer seja com essa jurisprudência que vem se firmando nos tribunais superiores em benefício desse direito à educação para todos e de qualidade, e é uma área pouco explorada, pouco conhecida e com muitas leis. É um cipoal esse direito educacional, porque são normas federais, estaduais, municipais, uma área muito confusa e que não dá ibope, né? Ela não é uma área onde se possa ganhar dinheiro, como, por exemplo, em outras áreas do direito que remuneram muito bem, mas que é essencial. E nós, lá na Faculdade de Direito, temos um curso de pós-graduação em Direito Educacional. Já tivemos inúmeros juízes, promotores, defensores públicos, professores, que vêm em busca de uma visão compartilhada de experiências jurídicas e também de experiências práticas nessa área. E eu estou à sua disposição, da escola, com uma grande alegria e uma enorme satisfação estar aqui com vocês hoje nesse programa.